Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de redação. Essa é a segunda aula, professor Jacinto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema o coronavírus no Brasil. Como a gente viu na aula passada, a redação é estruturada sobre alguns pilares. Então, nós vamos estudar uma forma diferente de fazer redação. Veja, a partir de agora nós vamos falar um pouquinho de como se estrutura o desenvolvimento. Não se preocupe, depois você vai perceber porque eu estou falando primeiro do desenvolvimento. Então, a gente falou na outra aula que o desenvolvimento parte de uma ideia de problema. Então, nós vamos ter aí o primeiro problema: falta de estrutura nos hospitais para atendimento do dia a dia. Isso é um grande problema que o coronavírus chega no Brasil e encontra isso. Qual é a causa dessa falta de estrutura dos hospitais? É que a nação brasileira foi sempre constituída através de trocas de favores, né? As pessoas, em sua maioria, percebem que a política brasileira é baseada nessa compra e venda de votos. E quando é para fazer os seus trabalhos, aí o político simplesmente já passa na cara de quem vendeu seu voto e por isso fica. E aí a consequência desse problema é a crise nos diversos setores sociais. Essa é a estrutura de um parágrafo. Olha o outro. Um outro problema é número crescente de casos sem diagnóstico. Mas qual é a causa disso? A falta de equipamentos. Já que não há investimento, não há equipamentos. Olha a consequência: pânico da população, descrédito e morte. Essa é a estrutura do segundo parágrafo. Olha o terceiro parágrafo do desenvolvimento. Problema: parte da população não aceita a política de confinamento do governo. Qual é a causa? População sem condições mínimas de subsistência. Olha a consequência: saída aumentando o caos e o terror. Está aí a situação que nós armamos para começar a desenvolver o nosso desenvolvimento. Agora nós vamos ver como é que vai se estruturar o desenvolvimento a partir de cada problema. Eu simplesmente já tenho a ideia e só vou juntar essa ideia num textozinho. E olha como é interessante. Está aí feito o parágrafo. Perceba que a parte vermelha é o problema, a amarela é a causa e a branca o desenvolvimento. O coronavírus chega ao Brasil, encontra hospitais sem condições mínimas para atender sequer as demandas do dia a dia. Isso tudo devido a uma nação construída à base da troca de favores entre grande parte de seus governantes e da maioria de sua população, levando todo o país a uma séria crise não só de saúde pública, mas também de outros setores. Está aí a estrutura de um parágrafo. Veja como vamos estruturar o segundo parágrafo do mesmo jeito. Nós já temos praticamente problema, causa e consequência, do mesmo jeito: vermelho, problema; amarelo, causa; branco, consequência. Como se não bastasse isso, o alto número de casos suspeitos se acumula há dias, sem um parecer técnico dos especialistas, devido ainda à falta de equipamentos sofisticados para diagnosticar a doença, levando pânico e descrédito à população. Isso quando não a leva a uma morte que sequer entrará nas estatísticas. Está aí o segundo parágrafo. Vamos ao terceiro parágrafo do desenvolvimento. Nós temos o problema, nós temos a causa e a consequência que já vimos antes. Agora nós vamos ver, juntando isso, como é que fica. Além disso, a política adotada para conter o vírus nem sempre vem se tornando aceita por todos. A falta de condições dignas de subsistência vem causando grande discórdia entre a população, que se vê obrigada a se confinar em seus lares.
o que a faz sair em busca de sustentação, aumentando ainda mais o caos e o terror. Está aí. O desenvolvimento. Daqui a pouquinho a gente vai ver como isso fica no texto. Direitinho. Tudo montado, os 3 parágrafos. A partir do desenvolvimento agora, nós vamos para a segunda parte, que é mais fácil. Já que eu tenho o desenvolvimento, que é a problematização do texto, já tenho todo o debate, tudo apontado, eu vou para a conclusão e ver a proposta de intervenção. O que é que eu vou fazer para mudar? Criar projetos, alternativas de controle social. Quem vai fazer? O governo e a população. Lembre de você sempre se colocar nessa parte. Quando você vai fazer sua redação, não fica colocando a culpa em ninguém. E se colocar a culpa, depois você assuma um poder de transformação. Seja ativo na sua proposta. Não coloca só a ação no outro. Você também tem o poder de fazer. E é interessante que você faça. Quando vai fazer? No tempo presente, já que essa situação é uma situação de terror. Como vai fazer? Quais são os recursos? Projetos e mídias sociais. Veja, uma síntese. A solução, o governo criando alternativas de subsistência e a população em casa divulgando as medidas do governo. Como vai ficar aquela ideia da síntese? Diante disso, faz-se preciso, pois, que haja uma batalha conjunta entre o governo criando alternativas plausíveis de sustentação social através de projetos e a população cooperando em suas casas, compartilhando em mídias sociais as saídas do governo para conter a doença. Pronto. Agora olha o que é interessante. Como eu já sei o que tem no desenvolvimento e já sei a proposta de intervenção, então eu já sei também que no meu texto eu tomei partido. E esse meu partido me diz que a situação no Brasil é caótica, é crítica. Então eu tenho, a partir daí, a minha visão sobre determinado tema, ou seja, eu criei a minha tese, a minha hipótese, o meu ponto de vista. Então, além disso, eu ainda tenho que trazer também a ideia de contextualização. Veja, o ano de 2020, ao que parece, chega para testar qual o nível de preparo de uma nação frente a uma epidemia de dimensão catastrófica. Sabe o que é isso? Contextualização do tema. Uso da atualidade, perceba. Essa parte amarela, e o Brasil, não parece tão preparado assim, visto que suas alternativas não beiram sequer razoável para o cotidiano. Sabe o que é isso? Isso chama-se tese. Eu estou defendendo que o Brasil não parece estar preparado para atender sequer às demandas do dia a dia. E você já percebeu que eu digo isso também no desenvolvimento, então fica mais fácil eu prometer na introdução uma coisa que eu já sei que tem no desenvolvimento. Por isso que eu só faço a introdução após o desenvolvimento e a conclusão. Após eu ter feito o desenvolvimento, a conclusão e a introdução, eu tenho que resumir meu texto apenas em uma linha e pouco, para 2, no caso aí uma linha. A ausência de políticas públicas e seus reflexos de caos e terror. Quanto menor o título, melhor, viu? O título é resumo, vamos se ligar nisso. Todo tema pode ser igual, todo título é diferente, cada um tem o seu. Tá aí, ausência de políticas públicas e seus reflexos de caos e terror. Tá meu ponto de vista bem demarcado aí também. Agora, o título de novo, ausência de políticas públicas e seus reflexos de caos e terror. Dá para colocar isso numa linha sossegado.
E aí está o texto. Amarelo, a introdução. Os 3 parágrafos de vermelho, desenvolvimento. A parte branca, conclusão. Perceba que a parte branca não pode ser maior que a parte vermelha. A parte amarela não pode ser maior também. A parte branca ainda está grande aí. Na hora de uma correção, ainda dá para cortar alguma coisa. Aí vejam só, vamos dar uma lidazinha como é que ficou o texto. O ano 2020, ao que parece, chega para testar qual o nível de preparo de uma nação frente a uma epidemia de dimensão catastrófica. E o Brasil não parece tão preparado assim, visto que suas alternativas não beiram sequer razoável para o cotidiano. O coronavírus chega ao Brasil e encontra hospitais sem condições mínimas para atender sequer as demandas do dia a dia. Isso tudo devido a uma nação construída à base da troca de favores entre grande parte de seus governantes e da maioria de sua população, levando todo o país a uma séria crise não só de saúde pública, mas também de outros setores. Como se não bastasse isso, o alto número de casos suspeitos se acumula há dias sem um parecer técnico dos especialistas, devido ainda à falta de equipamentos sofisticados para diagnosticar a doença, levando pânico e descrédito à população. Isso quando não a leva a uma morte que sequer entrará nas estatísticas. Além disso, a política adotada para conter o vírus nem sempre vem se tornando aceita por todos. A falta de condições dignas de subsistência vem causando grande discórdia entre a população que se vê obrigada a se confinar em seus lares, o que a faz sair em busca de sustentação, aumentando ainda mais o caos e o terror. Diante disso, faz-se preciso, pois, que haja uma batalha conjunta entre o governo, criando alternativas plausíveis de sustentação social através de projetos, e a população cooperando em suas casas, compartilhando em mídias sociais as saídas do governo para conter a doença. Percebeu? Não é difícil fazer uma redação. Precisa apenas de detalhe e de estudo, é claro. Obrigado. E como sorte é para os fracos, sucesso.